Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Nesta coluna vamos falar de uma pesquisa científica que propôs e validou testes para medir a qualidade do chute em jovens praticantes de futebol. O que diz esse trabalho científico? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa semana vamos falar de um artigo que propôs a construção e validação de testes para medir o desempenho de jovens jogadores de futebol. Ele fez uma análise muito interessante porque ele propõe testes que são simples e de fácil aplicação em campo. Ele foi publicado no The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness no ano de 2017, no mês de dezembro. Ele é um grupo de pesquisadores que eu contribuí com eles e um aluno de mestrado da Universidade de São Paulo. Esses testes foram conduzidos com jogadores do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Os testes são bem simples, então são testes de chutar a bola numa parede num determinado tempo e o garoto chuta o máximo de vezes possível fazendo toques na parede. Ele é chamado de wall volley tests. Cobranças de falta, de escanteio, tentando pôr efeito na bola, cobrança de pênalti, chutar a bola para o alto, o mais alto possível para medir o tempo de permanência dessa bola no ar, cobranças de tiro de meta e chutes em bola rolando. Então, com esses trabalhos, os pesquisadores conseguiram avaliar o nível de habilidade do chute dos jogadores. Ele foi validado com base num questionário onde técnicos e experts em futebol apontavam quais eram os jogadores melhor ranqueados entre 1 e 5. E esses testes foram considerados válidos para classificar esses jogadores de futebol. Isso é muito interessante porque permite que você aplique testes simples de campo para acompanhar os seus jogadores. Como os profissionais do esporte podem se beneficiar com estes resultados do trabalho apresentado? Como profissionais do esporte podem se beneficiar com resultados de estudos desse tipo? Não só estudos desse tipo, mas como outros estudos, contribuem para uma melhor prática profissional de quem atua com formação esportiva. Então, nesse caso, por mais que esse artigo tenha sido publicado no Brasil, por pessoas que estão na Universidade de São Paulo, muito próximo dos grandes centros e dos clubes de futebol do Brasil, boa parte dos treinadores e preparadores de atletas, aí, principalmente de futebol, não tem um acompanhamento, não tem dados de jogadores de futebol, por exemplo, nessas tarefas. Então, a primeira coisa para beneficiar os profissionais já seria comparar qual é o nível do atleta que ele tem em relação aos dados publicados no trabalho. Então, vamos supor que você tem uma escola de futebol e o seu garoto tenha um score, um índice de acerto ali, ou de pontuação no wall volley test ou no teste de chute, que esteja 10, 20% abaixo do que foi apresentado no artigo. Você tem uma noção, uma forma de balizar os seus resultados em relação a uma equipe como o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. A mesma coisa pode ser feito para outros níveis e isso daí acaba virando dados para virar como base de comparação e até mesmo para você acompanhar ao longo do tempo. Então isso seria muito interessante que técnicos, preparadores físicos, por serem testes fáceis, que aplicassem esses testes pelo menos de 1 a 2 vezes no ano para fazer uma forma de acompanhamento dos seus jogadores. Então essa é a importância desse tipo de trabalho para os profissionais que trabalham com esporte. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.